Olá pessoal, estamos aqui hoje no nosso terceiro podcast, né? Liana Gugel, estou aqui com o meu sócio, né, na vida e nos negócios, Roosevelt Bezerra. Olá, tudo bem? E no podcast de hoje, falando sobre vendas, né? Vou apresentar aqui nossa convidada ilustre, né? Que é Tessina Suassuna, esposa, mãe, empresária, está como vice-presidente do Sindimetal, integrante do Comitê de Líderes Empresariais aqui no Rio Grande do Norte, é integrante do Coincitec, está como diretora do Chá de Mulheres, ela é gestora de negócios e tem aí a área de vendas enraizada aí nas veias, né, Tessina? Seja muito bem-vinda para o nosso podcast. Muito obrigada por ter aceitado esse convite para poder agregar, compartilhar um pouco, né, sobre um tema que é o que move as empresas, né? Um dos temas que movem as empresas, que é a área de vendas. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos, obrigada pelo convite, Roosevelt e Liana, né, a todos vocês que estão nos assistindo. Bom, eu que fico lisonjeada, né, pelo convite. É um prazer enorme poder estar aqui. Espero que a gente, nesse bate-papo, a gente consiga, né, entregar um pouco de conhecimento aí ao longo desses 25 anos de carreira nas vendas. Chão, né? Hein, gente? É bastante chão. Com certeza tem muito conteúdo aí para poder compartilhar, né, com muitos dos nossos clientes, parceiros, né, e os seguidores que nos acompanham nas nossas redes sociais. É isso aí. E assim, a gente vai ter um bom papo aqui sobre a parte de gestão, a parte comercial. Mas antes da gente adentrar nessa arena, né, eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos seguidores, né, do Instagram Acerta Oficial, do canal do YouTube, né, canal Acerta, enfim. Como foi a entrada, como foi que surgiu a Tessina no mundo dos negócios? Nossa, Tessina entrou no mundo dos negócios aos 19 anos, né? Em 1997, eu tive a oportunidade de, como jovem aprendiz, iniciar a carreira nesse ramo de implementos rodoviários e caminhões, né? Que se tornou uma paixão para mim, que estou até hoje, graças a Deus, e pretendo permanecer, né? Então, aos 19 anos, eu tive a oportunidade de fazer uma espécie de estágio no Ceará, numa fábrica de carrocerias, e entrei como assistente de administração, né, no administrativo. Lá eu tive conhecimento dessa parte inicial do sistema, de cadastro de clientes, né, confecção de pedidos, a recepção do cliente em si. E eu, desde pequena, ainda no interior, eu já gostava muito de fazer cursos, cursos de como atender cliente, todo curso que aparecia eu gostava muito de fazer, né. E é tanto que minha pasta de certificados ela é um pouquinho alta. É robusta, né? Igual a de Roosevelt. A de Roosevelt lá em casa a gente tem que ter um espaço só para ela. Mas é bom, né? A gente dá um curso, a gente vai lá sempre, a gente consegue agregar, né, coisas interessantes e vai aprendendo e vai crescendo, né? E lá eu consegui entrar nesse ramo novo, um ramo, digamos assim, naquela época muito masculino, né? Era um machismo enorme encontrar uma mulher ainda mais jovem, né? Uma menina, né? Dentro daquele ramo de atividade, atendendo aquele público que são caminhoneiros, né? São pessoas que estão ali na estrada. Mas eu me determinei que realmente era aquilo que eu queria fazer, né? Eu fiquei lá até 1999, em janeiro, quando eu fui aprovada no vestibular aqui em Natal. Então, eu retornei para Natal para fazer faculdade, né? E após um ano aqui em Natal, né, eu já tinha até entrado numa empresa aqui, numa concessionária de veículos, né? E já estava até trabalhando nessa concessionária. E aí eu fui convocada, né? Fui convidada pela empresa, né, para participar da abertura de uma unidade aqui em Natal, na capital, né? E aquele momento realmente foi quando eu me identifiquei, né, e senti o desafio de estar nos negócios de fato, né?
de gerir o negócio, de abrir uma empresa, de contratar pessoas, de qualificar, de atender o cliente. E aí entrou o quê? Vendas. Porque se a gente não vender, o negócio não prospera. não né? prospera, a empresa não decola, né? Verdade. O combustível da empresa é a venda. Se a gente não tiver cliente, não tiver negócio, não justifica ter a empresa, não é verdade? E aí foi quando eu me deparei que eu tinha essa limitação. Eu não tinha, de todos os cursos que eu tinha feito, eu não tinha feito o curso de vendas, né? E vendas é Que é técnica, normal, né? Que eu costumo dizer que o empreendedor, né, quando ele está pensando em empreender alguma coisa, ele pensa muito no produto, pensa muito no cliente, mas ele não se atém a desenvolver as técnicas de vendas. Né? Exatamente. E aí você girou a chave nesse momento. Foi. Girei a chave nesse momento, corri atrás do prejuízo, né, para de fato identificar quais eram os pontos que eu precisava, né, dominar, entender, conhecer que nas vendas, né? E aí eu consegui. Mas eu lembro bem, Rose e Eliana, que eu participei de um treinamento com um psicólogo organizacional do Sebrae. Ele estava fazendo uma espécie de treinamento de equipe, reciclagem, né? E eu fui até lá para fazer parte dessa reciclagem. E quando eu estive lá com ele, conversamos um pouco, batemos um papo, né, José Carlos, e ele viu em mim algo que eu mesma não tinha visto, né? E ele olhou para mim e fez assim, e você é a Coca-Cola desse negócio. Aí eu, mas assim, como? O que é que você quis dizer com Coca-Cola, né? Na hora eu não entendi. Aí ele disse, você se vende, você é a vendedora desse negócio. E eu disse, mas eu não entendo nada de vendas, inclusive estou querendo aprender, né? Ele disse, está aí dentro de você. E aí eu comecei, aquilo ali, eu deixei entrar, né? E eu comecei a pensar como vendedora, agir como vendedora, né? Eu me apropriei dessa identidade, entendeu? E daí foi só uma questão de tempo, de treino. Rapidamente eu comecei a... Eu sempre tive 2 ingredientes que seguem comigo, né? A ousadia e a intrepidez. Eu desde pequena fui muito ousada e muito intrépida, então nada me assustava muito, né? Então eu comecei a atender, vender clientes, a prospectar e fechar negócios e rapidamente eu me achei nesse ambiente comercial, que é maravilhoso e que eu amo fazer. Maravilha. Tessina, você falou aí na questão das características de um vendedor, né? E assim, tem muitos autores da área de vendas que falam que não se engane o empreendedor em achar que o setor de vendas está só realmente nas pessoas que executam a atividade em si, porque numa empresa a venda ela está desde um recepcionista até uma SG, digamos assim, né? Porque, querendo ou não, eles vendem a imagem da empresa, né? Muitas vezes a recepcionista que é a primeira pessoa a lidar com o cliente, né? Então, acolher o cliente, enfim. E aí, lendo um pouco, né? Porque, assim, nos podcasts, que o nosso propósito é muito falar da área de empreendedorismo e gestão, para poder contribuir um pouco com os nossos parceiros, né? Eu acabo saindo um pouco da minha área de conforto, que é a área contábil, tributária, né? Mas justamente são nos desertos que a gente cresce mais, né? E eu tenho crescido muito tendo que buscar, né, com maior propriedade, esses conteúdos voltados à área de gestão. O Russo já é doutor e já domina mais essas temáticas, então eu tenho que correr um pouco mais atrás do que ele. Mas enfim, e aí lendo um pouco sobre a área de vendas, né, muitos autores eles falam muito nas skills, né, que são habilidades, né? E eles citam muito 5 habilidades. Eu queria que você assim falasse um pouquinho dessas 5 habilidades, né? Que eles falam da empatia. Eu me identifiquei muito com algumas, depois eu quero até compartilhar com vocês, né? Ele fala na empatia, né? Que é onde ocorre o envolvimento ali do vendedor com o cliente, né? Onde há o engajamento. Na disciplina, né? Que muitos autores dizem assim, eu prefiro ter vendedores disciplinados do que motivados, porque motivação é uma coisa que vem e passa, mas disciplina não. Eu tenho que fazer, então eu vou fazer, né? Curiosidade, muitas vezes a gente tem que sair daquela nossa área técnica, a gente estava até conversando antes do podcast, né? Você falando que muitas vezes você tem que sair da sua área mesmo, do seu produto, para entrar um pouquinho na dor, conhecer mais a dor do cliente, para poder assessorar melhor, aí vem a curiosidade, né? A técnica em si, né? E a paixão, porque quando a gente tem a paixão, a gente não faz só por fazer, né? A gente envolve emoções, digamos assim.
Então, eu queria que você falasse, assim, um pouquinho desses elementos, né, que os autores chamam de habilidades necessárias para que um vendedor seja muito bom nessa área, né? Não seja só um tirador de pedidos. Isso, exatamente. O vendedor tirador de pedido, ele é muito arriscado, né? É arriscado para a empresa, mas também é arriscado para o próprio profissional em se acomodar e se limitar apenas a tirar pedidos ou bater metas ou simplesmente fechar negócios porque tem que fechar negócios, né? As características, elas são exatamente essas mesmo, sabe? O primeiro vendedor da empresa é lá na portaria, na chegada. Todos nós somos vendedores. Eu digo muito isso para a equipe, né? A equipe, ela tem que entender que que vende, né? E a gente vem mudando essa cultura e trazendo essa cultura para dentro da produção, para dentro das pessoas que executam essas atividades, para elas entenderem esse mote, né? Esse mote que vai ter que andar nesse ritmo de vendas. E assim, as pessoas têm despertado. Inclusive, a gente tem percebido potenciais, mudado pessoas de posições, de funções, exatamente depois que a gente começa a dar essa liberdade desse campo de inovação, de crescimento, para as pessoas manifestarem suas características principais. E aí vem a paixão. A paixão, ela realmente é o que... Não tem como fugir do termo motivação, sabe? Sim. Realmente, você tem razão, e o autor tem razão quando diz que a disciplina, ela é fundamental, e né? Nós temos sistemas que a gente precisa alimentar, a gente tem uma meta que precisa cumprir, a gente tem números que dão resultado, então a gente precisa cumprir, né, com a parte burocrática. Tem algumas pessoas que acham chato, não gostam, não tem muita habilidade com isso, mas precisamos quebrar, né, essa barreira e avançar, porque senão torna-se o quê? Uma pessoa obsoleta, né? Um profissional descartado porque o mercado não tem espaço para aquele profissional, né? Mas a paixão, a motivação, elas estão muito assim ligadas, né? E isso ela leva para o cliente essa energia, digamos assim, entendeu? O cliente, ele é envolvido, porque o cliente... Olha, uma coisa que o vendedor precisa saber é de lidar com pessoas. É a característica principal, pessoas, né? Que é a empatia, né? Você tem que colocar no lugar do outro, né? Tem que gostar de pessoas, sabe? Tem que conversar, você se expressa com o olhar, né? Com o seu corpo e com a sua voz, o seu tom de voz, tudo isso envolve, são elementos que envolvem o cliente. O cliente, ele precisa ser acolhido, né? Ele está ali, ele precisa ser acolhido. Dependendo do negócio, o cliente está com uma necessidade, de uma dor. Quando ele vem comprar, ele tem uma dor. Isso. E o nosso grande desafio, que é vendas, mas eu gosto muito de chamar de consultoria, porque não deixa de ser uma anamnese, né? Você precisa sentar, você precisa entender o negócio do cliente, você precisa entender da logística do cliente, você precisa saber a região que ele atua, você precisa entender o produto que ele leva, você precisa entender quais são os problemas que ele está tendo hoje na entrega dele, né? Para que você tenha a solução, o desafio, né? Que esse é um fator determinante assim, para uma empresa se permanecer no mercado, na minha opinião, sabe? Ele precisa entender o cliente, ele precisa estar o tempo todo se moldando. Na nossa atividade, existem dois modelos de indústria, certo? A indústria por linha de série e a indústria por demanda, certo? A por demanda, você tem que... A produção está o tempo todo se movimentando e fazendo o que o cliente está precisando naquele momento. Sim. E a linha de série, você vai fazendo réplicas e réplicas e réplicas e, tipo assim, o cliente precisa consumir, precisa comprar isso aqui porque é o que eu estou produzindo e eu preciso produzir em série. Uma tem suas vantagens e a outra tem suas vantagens, né? E eu sempre fui muito defensora da produção por demanda, por necessidade. E eu sempre tive esse cuidado de identificar o que o cliente quer, de ir lá ver, de sentir, de pegar uma treina, de medir, de calcular. Eu gosto muito de fazer isso e toda a equipe que, né, eu já treinei, eu já fui gerente comercial de uma empresa grande, né, de vendas, do mesmo segmento, inclusive, e trouxe isso para a minha empresa também, entendeu? Esse mesmo modelo de gestão. Treinar a equipe para ser consultor. Nós temos que ser doutores do nosso negócio. É verdade. Porque se a gente tiver o domínio das técnicas, porque são muitas nuances, sabe?
são muitas nuances. A gente precisa atender a regulamentação estadual, municipal, federal, CONTRAN, e aí vai, e as resoluções, elas se alteram. Não é só contabilmente que as coisas mudam sempre. Que tem atualização, né? Agora em janeiro mesmo as eu peguei. normas, né, de cada segmento também são atualizadas constantemente. Agora mesmo em janeiro né? vieram assim umas 6 atualizações aí para a gente ir estudar, identificar, né, de secar para poder a gente também se adequar de novo. Porque precisa estar adequado, precisa estar regulamentado, precisa estar, né, dentro dos conformes para poder a gente ficar competitivo, senão está fora, né? E as outras técnicas que são, uma vai puxando a outra, sabe? Uma puxa a outra e elas estão sempre linkadas, sabe? E isso é muito importante, que o vendedor tem que estar carregado sempre dessa bagagem. É como se fosse um kit, né? Você vai viajar e você precisa de ter todas aquelas ferramentas. Então o vendedor tem que ter suas ferramentas de trabalho. O vendedor tem que estar preparado, inclusive, para o não, né? Sim, não, mas o não, ele já é certo, Já é né? certo, né? A gente já sai com o não. Para essa conversão, né? Infelizmente, o não, ele é o primeiro aí na bagagem, né? Porém, a gente vai na busca do sim, né? E é o sim que é o grande desafio, que é necessário todas essas habilidades, né? Conhecimentos, exatamente. Legal, né, essa contextualização que a Tessina acabou de fazer, porque ela mostra um pouco do processo de evolução, e eu vou tentar puxar mais um pouquinho, no sentido da gente entender como foi esse processo evolutivo dentro desse teu negócio, né? Dentro da tua experiência, digamos assim, na área de vendas. Eu me lembro, assim, né, da parte que eu venho já estudando algumas coisas de gestão, o funil de vendas, que hoje é muito falado, né? Enfim, para quem assiste aí podcast ou qualquer que seja o conteúdo, o funil de vendas hoje ele é muito disseminado, né? E o primeiro contato que eu tive com o funil de vendas foi ainda no curso de administração, onde o processo ele só tinha quatro etapas, né? Que chamava até o modelo AIDA, que são as iniciais de A, chamar a atenção, I, de gerar o interesse, o D é de desejo, de fazer com que o cliente deseje o produto, e o último A, que é o da ação, né? De fazer a compra. Exatamente. Então, hoje o funil de vendas ele tem muito mais processos, né? A gente já percebe um funil de venda com mais processos, que vai desde a prospecção. Isso faz a gente refletir uma coisa, né? Você falou aí do tirador de pedidos, que não pode ser mais assim, enfim. E se a gente for comparar esses dois modelos que eu acabei de falar, o modelo anterior, né, o que eu tive o primeiro contato, que só tinha 4 processos, ele é meio que você ficar esperando dentro da empresa que o cliente entre, né? Chamar a atenção, por exemplo, com um produto, com uma propaganda, ou mesmo com a frente da loja, né, como chama, e o cliente entrar. Mas hoje tem muito essa questão da prospecção. Você teve essas duas realidades? Teve algum momento que teve que virar a chave? Sim, muitas vezes, inclusive, né? Mas eu queria focar para esse modelo mais atualizado agora, né? Na verdade, no Brasil, a gente está um pouco atrás, né, dos países do primeiro mundo com relação às técnicas, com relação ao uso das ferramentas a favor do cliente e a favor da empresa, né? Para fazer essa apresentação, para atrair o desejo do cliente, né? Mas por incrível que pareça, na pandemia, a gente deu um salto. Eu acredito que vocês perceberam isso. Saiu da zona de conforto, isso, né? O grande salto que a gente precisava dar, na verdade, né? Porque a gente estava ali meio que travado pela cultura do cliente, a resistência do cliente em, por exemplo, querer receber uma proposta por e-mail. Não, eu quero pessoalmente. Quero olho no olho. Porque, assim, uma coisa que nós vendedores não podemos perder é a essência, sabe? Embora hoje seja muito utilizado o recurso de venda online, você fala aqui com um robô, você escolhe seu pedido, você marca o xizinho nos itens que você vai querendo, você vai montando, desenhando seu produto. Isso é maravilhoso, isso acelera muito o processo de atendimento, reduz muito o custo para a empresa, no caso de ter vendedoras e vendedores ali atendendo e horas, né? Que eu tenho uma certa resistência a isso. Eu acredito que a gente tem que ter os dois modelos, porque tem sempre o perfil do cliente. Né? Não anula o outro, né? Exatamente. Isso, assim, aconteceu como realmente uma virada de chave na pandemia por necessidade. Né? Então, eu acredito que esse momento, ele foi muito favorável para nós, empresa,
certo? Para a empresa avançar nesse quesito, que a gente ainda estava muito aquém, né, do que a gente poderia estar em inovação, em tecnologia, chegar ao cliente de uma forma mais ágil, mais eficiente, né? Catálogos que você pode atualizar. Imagine, a gente trabalhava com um catálogo impresso que custava uma fortuna. Sim, né? imagina. Você tem uma qualidade ali de impressão, de material, era uma fortuna você investir naquilo ali, e você fazia, para você conseguir reduzir um pouquinho o custo, você conseguiria fazer um volume maior. Então, você passava ali um ano com aquele material. O produto mudava um item, trocava uma peça, e o catálogo era o mesmo. Permanecia. Era, porque tinha que gastar até o final, né? Aquele tem um custo, né? Hoje não, você faz um catálogo digital, você mostra hoje um produto, amanhã já sai uma novidade, você já automaticamente, você já chega, já entrega aquela novidade para o cliente quase que online, né? É verdade. E isso foi a pandemia, que não deixa de ter sido a pandemia, Acelerou, que obrigou as pessoas a trocarem o telefone por um smartphone, a aprender a acessar um WhatsApp, abrir uma foto, um arquivo. Isso foi muito positivo, sabe? Fazer videoconferência, né? Videoconferência, reuniões online. Não posso receber ninguém porque eu estou com medo de me contaminar e tal, né? Então, assim, foi tudo, eu acredito que foi tudo cooperando, né, para o bem. E veio para ficar, e veio para evoluir, porque ainda tem muito o que evoluir, sabe? Tem muito ainda o que a gente avançar. Mas tem que ser um passo de cada vez. E no tempo do cliente, isso é muito importante, a gente identificar o tempo do cliente. É engraçado, o perfil de cada cliente. Só para a gente fazer dar uma pontuada aí, né? Essa questão aí que você falou, do antes da pandemia e o agora, eu acho que acelerou a questão do digital até para as empresas físicas. Porque antes a gente falava, trabalho com empresa física e a outra online, né? Ou seja, tinham... Né? As pessoas optavam, duas empresas, né? Meu negócio é online, meu negócio é físico. Hoje e aí com a existe, pandemia, né, a empresa física que não se utiliza de meios digitais, ela fica hoje muito atrás. Fica ultrapassada, né? Embora tenha aquele cliente que ele é como se ele tivesse a necessidade de usar os 5 sentidos, né? Ele precisa de ver, ele precisa de pegar, ele precisa de sentir, ele precisa... É assim, tem que despertar, tem que o coração tem que, né? Ele tem que sentir a emoção do negócio, do produto. Até porque, assim, eu trabalho com um produto e um serviço que não é barato. É um investimento bem mobilizado, um investimento alto, né? Ninguém quer investir errado, né? E o cliente está comprando um papel. Não deixa de estar comprando um papel. Né? Naquele momento ali é um papel ou um documento virtual, mas é um documento, né? Ele precisa confiar na empresa, no vendedor, no consultor. Ele precisa confiar e acreditar que aquilo que ele quer, aquilo que ele pediu é o que ele vai receber. É meio que fé, né? Você crê sem ver. Né? Precisa ter um parâmetro para depois. Então, assim, ele vê uma foto, mas não é o dele. Exato. Né? Ele vê até lá mais ou menos um parecido fisicamente, que tem um lado de um cliente que vai sair, mas não é o meu, né? Então, é uma relação de confiança, é uma troca, né? Com vendas é troca. Relacionamento é confiança, de fato. Não tem muito o que a gente, né, diversificar muito, não. A base é o alicerce, sabe? E a essência do atendimento, ela tem que permanecer, mesmo com a evolução do mundo digital. Senão fica frio, né? Fica frio. Eu mesmo como consumidora, eu vou falar a verdade. Eu compro coisas na internet, mas assim, gente, é tão bom você ter uma experiência. Com certeza. Né? Eu digo muito assim, vender, comprar, o cliente chegar até aqui na empresa, ele veio ter uma experiência. Então, a gente precisa de caprichar, sabe? A marca qual é a sua marca do atendimento? Qual é a marca do seu atendimento? Deixa uma marca no cliente, sabe? Marque o que é para que o cliente, sempre que lembrar de você, lembre daquela marca que você deixou. Às vezes é um mimo, por exemplo, a marca do nosso atendimento é um cappuccino. Eu ia falar agora, porque eu adoro um cappuccino. É a marca, né? É a marca uma do das atendimento. Marcas. Então, assim, o cliente chega, né? E nós tivemos vários momentos de reformulação de atendimento. E uma das coisas que a gente chegou a colocar em xeque para cortar foi o cappuccino, que é um item que nem todas as empresas fornecem. São poucas empresas. E elas fornecem
para um público muito restrito, um cliente especial ali entre quatro paredes, né? A gente não. A gente está ali, aí aquele cappuccino, né, que Dona Márcia faz maravilhoso. É verdade. Eu que o diga. Um abraço para a Márcia e um beijo para ela. Para toda a equipe, né? Toda a equipe. Minha equipe é um show. São bons vendedores. Eles. Tessina, muitos se falam também muito, né, na parte da gestão empresarial, né, na área de vendas, de indicadores, né? E um dos indicadores que eu estava até comentando com o Roosevelt, que eu acho bem importante, que dizem que os autores renomados falam muito que é o indicador de sucesso do teu negócio, né? É o indicador da recorrência. Ou seja, é mais importante do que aquele cliente que compra muito em um determinado período, é aquele cliente que compra sempre. Né? Ou seja, ter a recorrência dele te procurando solucionar os problemas dele, né? A questão da confiança, do atendimento. É a fidelização, né? Mesmo. Isso. E aí, assim, existe alguma forma, assim, você considera que tem algum ponto importante que você possa julgar para poder acompanhar essa recorrência, né? Para poder fidelizar esse cliente, para sempre ele te procurar, ele ter uma referência, né? Eu vou ligar para a Tessina, porque isso aqui eu sei que ela vai me ajudar. Enfim. Tem sim. Olha, é até importante você falar sobre esses dois tipos de cliente, né? O cliente que compra o preço e o cliente que é fiel porque conhece a qualidade, porque ele não quer arriscar, porque ele já sabe que... eu costumo ter uma frase que eu digo assim, ele diz assim, mas o seu produto está mais caro. Eu digo, mas cada real mais caro que o senhor está pagando, o senhor está levando, não está ficando comigo, não. Está no produto. Vamos lá dentro que eu vou lhe mostrar. Cada real que está indo lá no seu produto a mais em relação ao concorrente, né? Então, assim, nós passamos nosso segmento, né? Um dos indicadores que você já até conhece, que eu já lhe passei, os indicadores nacionais do nosso segmento, né? Apontou que ali entre 2015 e 2019, nós tivemos a crise mais extensa, né? Mais dolorida do nosso segmento. Né? Ela foi extensa em tempo, que em 25 anos nesse ramo, eu acompanhei algumas crises, mas crises pontuais, crises que passa, regionais, né? Dois, três anos, crises né? do aço, de uma entre-safra de uma matéria-prima, você está entendendo? São crises que eram pontuais e curtas. Essa foi, além de muito extensa, foi muito profunda, né? Mas o importante é ter os dois clientes, porque tem um momento que você precisa do cliente que veio para comprar o preço. É aquele cliente que você sabe que ele não vai dar importância, que o produto é melhor, que ele tem mais isso, mais aquilo outro. E tem um momento que quem segura suas pontas é o cliente fiel. Que ele vem. Tá quando você pensa que não, ele liga, ele lhe acha. Não importa o que aconteça, ele lhe acha. Entendeu? Isso é importante. Eu tenho esses dois clientes e o que eu sempre foco muito fortemente é o cliente recorrente. A fidelização do cliente. Além do cappuccino, né? Marcar o cliente, né? Marcar o cliente com a qualidade, um atendimento diferenciado, solucionar o que ele precisa. Se você resolver o problema do seu cliente, você tem uma grande chance, né, de colocar ele evoluir para a sua lista de clientes recorrentes. Mas conhecendo um pouco o perfil da empresa de vocês, eu até posso me arriscar a dizer que mesmo aquele cliente que vem pelo preço, vocês sempre buscam ali entregar algo que surpreenda para que ele possa virar um cliente recorrente. Exatamente, é uma oportunidade, né? De fazer, a gente chama de converter o cliente, né? Converter o cliente para ele entender que exatamente isso. O que ele está pagando a mais não está ficando na empresa, está indo com ele. O preço ele é insignificante pelo valor que está agregando, né? Exatamente. Que vai agregar para ele. Exatamente. É isso aí. E, Tessina, como é que você vê o mercado, né, de implementos rodoviários em 5, 10 anos? Olha, eu continuo, né, enxergando, mesmo sem ver ainda, né, porque está na frente, mas eu continuo sempre olhando uma perspectiva de evolução, sabe? O ramo da gente, ele evoluiu muito. Como eu falei no início, ele poderia ter evoluído mais e mais rápido
se você comparar com outros países. Sim. Mas como a gente tem que ir no tempo do cliente, né, como eu falei, como a gente tem que ir no tempo do cliente, ele está evoluindo, sabe? Ele está evoluindo, para a nossa região o cliente está acreditando na evolução, na melhoria de um item, de um acessório, uma modificação de um tipo de matéria-prima por outra matéria-prima, né? E eu acredito que o mercado ele vai continuar evoluindo. Agora, é bem desafiador para a empresa, porque eu costumo dizer assim, o sol nasceu para todos e a escuridão também. Então, o tempo bom e o tempo ruim está para todos, não está só para um lado, né? E eu gosto muito do jogo ganha-ganha, sabe? O negócio ele tem que ser bom para o cliente, para poder ele voltar, para poder ele fidelizar, para poder ele acreditar. E também o negócio tem que ser bom para quem está entregando, para a empresa, para os colaboradores. Então, eu acredito, por exemplo, um colaborador que está há 25 anos comigo, por exemplo, há 20 anos comigo, ele só sabia fazer um tipo de atividade e hoje ele é polivalente, ele hoje está mais preparado, ele hoje está mais profissional. E essa oportunidade só foi possível porque o negócio, o cliente, o mercado exigiu isso. Exigiu que a gente fosse se transformando, os negócios foram se transformando, os produtos se transformando sempre para melhor. Então, eu acredito que todo mundo sai ganhando. E então, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, nós estaremos mais ainda à frente disso. O cliente vai estar ganhando um produto melhor, um serviço melhor, né? Nós estaremos ganhando uma fábrica, digamos assim, um produto melhor no mercado, né? E o nosso colaborador também tem que ganhar, então ele vai estar também ganhando muito mais com isso tudo, né? E gerando negócios, porque se a gente não gera negócios, se a gente não tem um cliente, se a gente não vende, a gente não tem como manter, né? Isso é uma regra. Eu tinha 35 pessoas, na crise tive que ficar com 10, né? E assim, estamos aí esperando a coisa melhorar para trazer mais pessoas, né? O resultado depende de nós. Por isso que todo mundo é vendedor e por isso que todos nós precisamos vender na empresa. Exatamente. E a venda ela é um processo muito saudável, né? Porque ela resolve a vida de todo mundo, resolve a vida do cliente que está precisando de um produto, de uma solução, resolve a vida do vendedor que está ali cumprindo com sua missão, com seu propósito, né? E resolve a vida da economia, porque pulsa, né? Tem recolhimentos de tributos, enfim. Gera receita para a empresa, que a empresa cumpre com os compromissos. O colaborador recebe, que cumpre com seus compromissos. É uma cadeia. Por isso que eu digo que o jogo ele tem que ser ganha-ganha. Né? Não adianta você querer derrubar um concorrente ou focar em, não, mas eu quero ser o melhor, ser o maior, e eu vou derrubar fulano para poder eu ficar com essa parcela do mercado. Isso para mim é pensamento ultrapassado, sabe? É uma metodologia, digamos assim, ou uma opção de gestão muito ultrapassada e não se perpetua, né? Porque o jogo tem que ser bom para todo mundo, ganha. E a gente falou aqui, né, desde o início, que vendas é processo, é ciência hoje, né? Se estuda vendas, enfim, e tem habilidades. Então, na verdade, você não se prepara para venda somente para um tipo de produto, né? Então, Tessina, para quem vai empreender e precisa desenvolver habilidades de vendas, quais 3, digamos assim, orientações que você daria para essas pessoas? Bom, se a pergunta é para quem vai empreender, então eu estou subentendendo que já fez pesquisa de mercado, já tem planejamento estratégico, já tem projeto de viabilidade, né? Já está com tudo já tem pronto. Aquele projeto inicial. Agora, meu irmão, é trincar os dentes e segurar a peteca. É ir para a briga e lutar, não desistir, não é fácil. Olhe Roosevelt em 25 anos, por muitas vezes, a vontade de jogar a toalha é grande. A pancada como diz aqui no Nordeste, o coco é seco, sabe? Mas se encher da convicção de que está certo, né? De que tem perfil para isso, que tem habilidades, né? Que tudo está correndo bem, mas tem que se preparar para os imprevistos, para as crises, que elas não são programadas. Se fosse, era bom demais que a gente
já sabia, né? Já se organizava para não precisar passar por dificuldades. Então, tem que enfrentar, não desistir, ter coragem, cabeça erguida, olhar no olho, sabe? Quando você tem o valor dentro, quando você tem a convicção de que você tem caráter, né? Tem dignidade, a coisa pode estar difícil hoje, mas amanhã está bem, entendeu? É correr para a guerra, é lutar sem parar. Eu até fiz aqui uma frasezinha que eu queria até aproveitar para fazer um fechamento aqui do podcast, né? Que diz assim, que empreender não é inventar, é executar. Empreender é um lifestyle, né? Um estilo de vida, né? Quando você opta por empreender, você tem que desprender que você é dono, proprietário de um CNPJ. Não é isso. Você está aderindo a um estilo de vida. E é um estilo de vida de ser proativo, de ir para o campo da ação, de enfrentar os problemas, né? De encontrar oportunidades e não parar no problema, né? Então, é construir, é realizar. Então, para que esse podcast, né, ele possa aí servir como fonte de inspiração para muitos empreendedores, né? Porque, como eu disse até no podcast anterior, na nossa vida é uma montanha-russa, então é feita de altos e baixos, né? Tanto no âmbito pessoal como no âmbito profissional, né? Que não é água e óleo, humanos, né? Somos humanos. Com certeza. E, assim, tudo que a gente tem de mais importante das empresas não é tecnologia, não é investimento, são pessoas, né? Foi o que Tessina disse. Então, trabalhar com a nossa equipe, né? Tem uma frase que diz muito assim, não adianta você pegar um grupo de pessoas medíocres e apresentar para ela a melhor ideia, uma ideia excepcional, porque resultados medíocres virão. Então, é muito melhor você ter um grupo de pessoas, né, uma equipe de alta performance e apresentar para elas uma ideia mediana, porque resultados extraordinários virão. Porque até a ideia mediana, ela sai do médio para o excepcional. Evoluir. Perfeitamente. Né? Então, aqui eu deixo também minha mensagem, né, para os empreendedores, essa força, essa garra, né? Eu vejo muito isso em Tessina, todos os empresários que também a gente, né, tem essa nossa parceria, né? E que sigam aí com os propósitos. Acho que até na apresentação, né, que você fez aí de Tessina, ela retrata bem isso, né? Retrata, né? Essa mulher de garra, de impulso. É isso. E de muita fé, né, Tessina? Que é o que muita fé. Se não fosse a fé nas crises, não teria sido fácil superar, não. Não é não. Deus à frente de tudo. Primeiramente Deus, né? Deus no comando. Então, quando você perguntou 3 pontos, eu tinha anotado aqui que é trabalhar duro. Trabalhar duro. Não é fácil. Trincar os dentes, né? E ir em frente. Não desistir, ou seja, trabalhar duro. Não desistir. Não voltar atrás, né? E acreditar sempre na sua capacidade. Poxa, se você conhece o que você está criando, seu negócio, se você conhece o seu produto, se você conhece o seu serviço, se você sabe na capacidade da sua equipe e na sua, não pode desistir. Tem que só esperar o tempo. Porque tudo tem trabalhar duro que a consequência ela... É isso aí. Vem, né? E aí com esse fechamento de Tessina aí e de Liana, a gente vai encerrando aqui por hoje, né, nosso podcast. E agradeço aí a muito obrigada. Tessina, obrigada a todos, obrigada a vocês que estão assistindo de casa, obrigada pelo convite, né? E é isso. Quando a gente tem uma equipe também de assessores maravilhosos como essa daqui. Obrigada. É um prazer. É bem mais fácil. É um prazer compartilhar de propósitos de vida, né? Então é isso, pessoal. A gente vai ficando aqui, chegando ao fim do nosso 3º podcast, né? Espero ter agregado aí a vocês. Acompanhe nas nossas redes sociais, no canal do YouTube, Acerta Contabilidade e Negócios, e no nosso Instagram, Acerta Oficial. Um grande abraço, até o próximo.